Senhor, nós te pedimos a tua graça, a tua bondade, te pedimos a inspiração que vem do alto através do Espírito Santo para poder nos ensinar, para nos instruir, nos inspirar, nos dar revelação da palavra, nos acrescentar aquilo ao qual o escritor da revista colocou aqui para nós poder estar estudando, e tu venha nos dar algo a mais. Ó Deus, nós te pedimos a tua presença, abençoa cada um dos teus filhos que nos acompanha em casa. Ó Deus, abre mente e entendimento para que compreendamos os teus mistérios celestiais. Abençoa este trabalho. Esse trabalho depende da tua bênção, da tua graça, da tua bondade. Permanece conosco, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos louvar a Deus com o hino 243. O hino 243. Amém? Você que já está por aí, está chegando. Aleluia. Já nos acompanha aí. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Glória a Deus. Esse é o hino que nós escolhemos para dar início à escola bíblica dominical nesta manhã. Amém? É com muita alegria, muita satisfação que nós levantamos nessa manhã e viemos procurar levar o pouco de conhecimento que temos armazenado em nós e também através da revista, para transmitir para você que está em casa, conhecimento de Deus, que é uma das coisas que nós precisamos nesses últimos tempos da igreja aqui na terra, porque estamos dentro da dispensação do arrebatamento. Então, essa é a última dispensação ao qual a igreja estará aqui na terra, e aí voltará no milênio, mas aí já é uma outra história. Então, nós temos que aprender a palavra de Deus. Amém? A lição é a lição de número 8, meu irmão. Lição de número 8,
24 de maio, lição de número 8, e temos aqui como título da nossa lição, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Esse é o título da nossa lição de hoje. Somos nós, como ser humano, apresentando a Deus fazendo a Deus nossas indagações, por que disse, por que daquilo, né? E o bom de tudo isso é que Deus nos entende, nos compreende e nos esclarece. Então a lição de hoje é apresentando a Deus os nossos questionamentos. Nós temos aqui como texto áureo, irei ler o texto áureo, irei ler a verdade aplicada e também o texto de referência. Em seguida estamos lendo, dando continuação. Fala assim o texto áureo da lição, me acompanhe aí. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Salmo 73, versículo 28, está nos dizendo isso aí. A verdade aplicada, ela nos ensina o seguinte: como filhos de Deus, podemos apresentar nosso Pai, vou ler novamente. Como filho de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incerteza. Então, como Pai, nós podemos apresentar a Deus, como tendo ao Senhor, nós sendo filho e Ele como Pai, nós podemos muito bem apresentar a Deus nossas angústias, nossos temores, nossas indagações, e Ele vai nos compreender. Temos como texto de referência da nossa lição o Salmo 73, o versículo 1, e depois o Salmo 77, o versículo 3, 4, 7, 11 e o 16, ok? Estarei lendo a partir de agora. Texto de referência: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora vamos para o Salmo 77 e o versículo 3, que também faz parte do texto de referência. Ele nos ensina o seguinte: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Versículo 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Aqui encerra o texto de referência. Agora nós vamos para aqui a lição de um modo geral, nos tópicos 1 e 1, e daí por diante. Então, aqui nós, nesse início aqui da lição, nós vamos estar aí aprendendo, dentro da nossa revista, da nossa lição, alguns questionamentos de alguns homens de Deus, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, alguns questionamentos por não estar entendendo o que na realidade está acontecendo, e alguns outros questionamentos, até mesmo por não aceitar, né? Por não aceitar o que estava acontecendo. Então,
Eu quero dar início aqui com o tópico 1. O tópico 1, irei ler o tópico 1 e depois irei fazer uso de um texto bíblico que o tópico 1 me traz, que é em Jó capítulo 21 e o versículo 7 ao versículo 15. Irei fazer uso desse texto, ver aqui um homem de Deus, um grande homem de Deus, fazendo alguns questionamentos para o Senhor. Então, eu irei ler aqui o tópico 1 da nossa revista, ao qual ele diz assim, o tópico 1, o conflito existencial de Asaf. O conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da existência, passando por Jó 21, 7 a 15 e Jeremias capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Então, aqui são questionamentos que passou pela mente de alguns homens de Deus, aleluia, e eu quero ler com você que me acompanha em casa, eu quero ir para Jó, que a revista me dá esse direito, de ler e fazer uso na aula do texto de Jó capítulo 21 e o versículo 7, onde Jó questiona alguns acontecimentos na vida dele, e ele pergunta para Deus e diz para Deus algumas palavras, que talvez muitos de nós tenham passado por isso, em qualidade de ser humano, muitos homens dentro da Bíblia, e não vamos fugir de que isso também acontece com a gente, talvez não de forma tão indignada como alguns fizeram dentro da Bíblia, a maneira de perguntar para Deus, mas isso também acontece com a gente. O porquê que algumas coisas boas para o mundo físico em que nós vivemos acontece com algumas pessoas que não temem a Deus, e não acontece com aqueles que se dedicam a conhecer e amar, viver para Deus. Esse é um dos questionamentos que nós vamos estar estudando aqui. Esse são o sentido dos questionamentos, que inclusive o Salmo 73, ele não entende o porquê que as pessoas que não temiam a Deus tinham prosperidade material, e tantas outras coisas que nós vamos ver aqui também dentro dessa lição. E talvez você também esteja aí se perguntando o porquê que acontece isso com quem não teme a Deus e com você não. Vamos ver esses questionamentos aqui em Jó 21 e no capítulo 21 e no versículo 7. Fala assim o versículo 7, Jó falando com Deus, dentro da revista, que é o texto que a revista me fornece. Por que razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Essa é uma das perguntas de um grande homem de Deus. Por que os ímpios, eles vivem os ímpios, envelhecem e ainda se torna mais poderoso? O que é que ele quer dizer? Por que eles nascem, eles vivem, envelhecem, têm suas vidas longas, vivem muitos anos e ainda se tornam pessoas poderosas? Quando ele diz no versículo 7, se torna pessoas poderosas, ele quer dizer por que muitas deles têm o poderio na terra, no meio em que nós vivemos, e muitos deles até mandam em nós que tememos a Deus. Por que tal coisa acontece? Jó indaga isso para Deus, nos
em Jó 21 e o versículo 7. Por que que os ímpios nascem, envelhecem e ainda se tornam poderosos? Por que que passa a mandar ainda em nós, que às vezes nem tememos a Deus? Versículo 8, ele fala assim: a sua descendência se estabelece na sua presença, e os seus renovos perante os seus olhos. Ele quer dizer aqui, no versículo 8, que os descendentes dos ímpios, a sua descendência se estabelece na sua presença, e os seus renovos perante os seus olhos. Ele quer dizer, os seus familiares crescem, e nós assistimos tudo isso na sua presença, nos seus olhos, e adquirindo os mesmos poderios e posições elevadas na sociedade quanto aos seus pais. Versículo 8: a sua descendência, ou seja, os seus filhos, se estabelece na sua presença, e os seus renovos perante os seus olhos, ou seja, perante os olhos dos pais, os filhos nascem e vão adquirindo poderios no meio da sociedade. E eu, como servo de Deus, por que eu tenho que assistir tudo isso? Por que eu tenho que conviver com isso, sendo que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? E o ímpio acaba adquirindo tanto poder na terra, que os seus descendentes nascem e já vai se encaixando no meio social e comandando tudo, como os seus pais faziam tal coisa. Isso trazia perturbação para a mente de Jó. O versículo 9 do capítulo 21 de Jó, ele diz: as suas casas têm paz, sem temor, o castigo de Deus não está sobre eles. Ele está referindo que a casa dos ímpios tinha paz, e o castigo de Deus não está sobre ele. Ele está indagando para Deus porque que dentro da família, da casa dos ímpios, na visão dele, não quer dizer que isso era a visão, talvez seria paz, devido à vida bem sucedida, pela sua posição no meio da sociedade, mas interiormente, nós não sabemos o que passava na vida dessas pessoas, porque Jó disse, nas suas casas tem paz. Ele está se referindo à convivência em que ele via exterior. Ele via exterior por fora, dentro da casa dos ímpios, ele entendia que lá tinha paz. E poderia, na realidade, ter mesmo, porque bens materiais, coisas materiais, posições elevadas, isso traz uma satisfação para o nosso ego, para o mundo espiritual, para nós se dar com os demais que não tem tal posição como eu tenho. Isso nos traz, às vezes, tal coisa, se tratando de bens materiais, como Jó aqui se refere. E Jó via que a casa deles tinha paz, né? E ele ainda diz, o versículo 9, o castigo de Deus não está sobre ele. Esse castigo de Deus que ele se refere aqui, eu entendo que talvez fosse as aflições que o justo passa realmente na sua vida por honrar ao nome de Deus. O ímpio não vai passar. Se você passa algumas aflições porque quer honrar o nome de Deus, esse tipo de aflições o ímpio não passa. Reginaldo, presbítero Reginaldo, ele pergunta aqui, está aqui na tela: pastor, me tire uma dúvida, questionamento a Deus é igual a murmuração? Não, eu entendo que não, porque murmuração, ele está dizendo para Deus que não aceita aquela situação.
ele já está entendendo o que está acontecendo, porém, ele murmura por não aceitar, o murmurador, ele já entende a situação, porém, ele não concorda e não aceita, e passa a reclamar daquilo que ele já entende e não aceita do que está acontecendo. O questionamento, ele é diferente, ele está procurando entender. Então, há uma diferença. O murmurador já entendeu, porém não aceita, passa a reclamar. O questionador, o questionamento, ele não entendeu ainda. Ele não entendeu. Tanto é, Reginaldo, vou pegar aqui um gancho da revista, no Salmo 73, vai nos dizer mais na frente da revista, que quando ele entra no santuário de Deus e ele entende, tudo se resolve. Então, não é a mesma coisa. Murmuração é uma coisa, é reclamar por já ter entendido e não aceitar. E o questionamento está perguntando, eu quero entender, por que está acontecendo? E quando ele entende, aí ele vai tomar as suas decisões. Então, não é a mesma coisa, Reginaldo, ok? O questionamento ele é aceitável para com Deus, a murmuração não. O questionamento ele é aceitável, a murmuração, Deus não aceita a murmuração. Amém? Vamos lá. Versículo 10 do capítulo 21 de Jó. Fala assim: o seu touro gera e não falha para a sua vaca, e não aborta. O Jó, ele quer dizer aqui que no mundo material, os animais do ímpio, o touro, o seu touro gera. Explica aqui sobre o touro, é aquele animal, né? Aquele animal, no caso, se tratando de gado, né? Ele tem aquele touro que é só para procriação com as vacas, só para procriar com as vacas. O touro é somente para isso. E Jó, ele pega que o seu touro gera, ele quer dizer, não falha. Toda vez que esse touro sobe na sua fêmea, o seu filhote nasce. O filhote não falha. Quanto a mim, talvez o meu touro faça a mesma coisa, porém a minha fêmea, a minha vaca, ela não gera. É isso que ele quer dizer, que o touro gera e os seus filhotes nascem. Ou seja, não tem uma coisa que venha impedir. Então ele estava de olho, inclusive, na prosperidade do gado, dos animais, do ímpio. Isso estava trazendo perturbação para Jó. O seu touro gera, as suas fêmeas põem os seus filhotes. Nada falha, não aborta, não morrem os seus filhotes. Então ele se expressa dessa maneira. Isso é uma coisa muito perigosa, viu, irmãos que nos assistem? Isso é uma coisa muito perigosa, quando nós começamos a tomar esse caminho, de reclamar porque que os outros têm as coisas e nós não temos, viu? Como o Reginaldo perguntou, isso até esse ponto não é um pecado, perguntar para Deus. Deus vai fazer com que nós entendam que a nossa grande vitória não é bens materiais. A nossa grande vitória é partir daqui para a eternidade com caráter, crendo nas promessas de Deus. Como disse o próprio Jeremias no capítulo 9 e versículo 23. Que não se alegre o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, e nem o sábio na sua sabedoria. Mas quem tiver que se gloriar, se gloriei-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Era o que Deus dizia. Amém? Então, ainda o versículo 11, para mim poder voltar para a revista. Envia os seus filhos como a um rebanho, seus pequeninos anda salteando. O versículo 12, levanta a voz ao som do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Provavelmente ele estava observando algumas festas culturais
que tinha aqui na época dele, essas festas culturais, e que os ímpios festejavam muito, com muita dança, muita festa, muita comida, muitos instrumentos tocando, e Jó estava observando de tal coisa, que isso acontecia, ao qual não acontecia na vida daqueles que temem e servem ao Senhor. Vamos voltar para a revista, do nome do Senhor. Vamos para o tópico 1 e 1, me acompanhe, o tópico 1 e 1, amém? Vamos lá. Fala assim: a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Salmo 73 e o versículo 1, ele cita isso lá na realidade. Ainda continuando, em sua mente passava muitos pensamento e questionamento, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exorta aos seus destinatários que já que tiveram a experiência que o Senhor é benigno, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Então deveria prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Ainda assim, é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Romanos 2 e 4. Veja só, no tópico 1 em 1, ele ainda continua, ele fala, pega aqui um ponto aqui, aonde ele diz que em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. Isso aqui está na revista. Eu vejo aqui, nesse ponto aqui, quando o salmista ele questiona, mas em um dos pontos do seu questionamento, ele chega a dizer que é no Salmo 73, versículo 1, que verdadeiramente bom é Deus. Quando ele diz que verdadeiramente bom é Deus, é como se ele estivesse já fugindo dos seus questionamentos e entendendo que na realidade está acontecendo. Ou seja, ele é convencido de que verdadeiramente bom é Deus. Isso é de suma importância. E também quero fazer uso aqui de Pedro, 1 Pedro 2 e 3. Eu também peguei aqui o Salmo 34 e o versículo 8, aonde ele fala assim, são dois textos diferentes. Salmo 34, versículo 8, ele diz lá no versículo: provai e vede que o Senhor é bom. No texto em que a revista me fornece, ele já não diz provai, ele diz agora viste que o Senhor é benigno, ou o Senhor é bom. Ou seja, o salmista manda provar, provai e vede que o Senhor é bom. Eu peguei esse versículo, porque são dois versículos que direcionam as pessoas conhecer, um direciona as pessoas conhecer a bondade de Deus, e outro, que é Pedro 2 e 3, que está na revista, ele diz, agora que já provaste, agora que você tem o entendimento, que você tem o conhecimento, que já provaste que o Senhor é benigno, e que o Senhor é bom. Pedro, o salmista, ele se expressa, direcionando as pessoas a experimentar o quanto Deus é bom. O salmista direciona isso, provai, experimenta, observa que o Senhor é bom, Salmo 34, versículo 8, e Pedro 2 e 3,
ele diz: agora que já provaste. Pedro exige uma continuação de dignidade para com Deus, porque já provou, já sabe, já conhece a Deus. E eu vejo algumas coisas na minha vida, irmão, na questão de que não adianta nós dizer que Deus é bom, que Deus salva, que Deus é maravilhoso. Quando Pedro diz agora provar e ver que o Senhor é bom, ele está dizendo assim: continua com a vida de dignidade em qualidade de filho, tendo Deus como teu Senhor, tendo Deus como teu Senhor e Salvador da tua alma. Você já sabe que Ele é bom. Então é como se Pedro exigisse. Você já conhece, você entende, você sabe muito bem, então você tem pelo direito de continuar com dignidade diante de Deus quanto à salvação. Já provaste, vede que o Senhor é bom. Ele está exigindo, porque já provou. Eu vejo muito hoje, nos tempos de hoje, as pessoas falam muito de que Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas não adianta dizer que Deus é bom só na boca e não ter um compromisso com Ele. Não adianta dizer que Deus salva, que Deus se liberta, que Deus cura. Só que o maior compromisso que Deus tem para com o ser humano é que ele entenda a salvação e da vida eterna, que ame a vida eterna, sirva a Deus para a vida eterna. E a esse ponto de conhecer que Deus é bom para com a vida eterna, muitos de nós não queremos. Deus é bom para suprir as minhas necessidades. Esse tipo de bondade não interessa a Deus. Pedro 2:3. Agora que provaste, que viste, para você que não sabe, tem muitos irmãos aí batizados com o Espírito Santo bebendo cachaça hoje. Tem muitos obreiros hoje batizados com o Espírito Santo que um dia foram instrumento de Deus, que estão nas drogas hoje. E se você é um desses que está me assistindo, meu irmão, pelo amor de Deus, tu já provou que Deus é bom? Tu já provou das dádivas, dos dons, do que Deus poderia fazer com você na terra, para você entender o quanto Deus é bom e te ama e quer te levar para a glória? Ele fez, mas e aí, adiantou o quê? Adiantou o quê? Então Deus não está preocupado com esse reconhecimento parcial, reconhecimento apenas de lábios. Não, Deus quer compromisso com a tua vida. Tu que está afastado do Evangelho, tu agora, 1 Pedro 2:3, tu que provaste que o Senhor é bom, tu já sabe que tu está fazendo o que aí fora, meu querido, minha querida? Está fazendo o que? Tu conseguiu o que lá fora da igreja? Tu já provou que o Senhor é bom? Retorna para a casa do Pai. Filho pródigo abençoado, faz que nem o filho pródigo da parábola da Bíblia. Quanto dos jornaleiros do meu pai em abundância de pão, e eu aqui comendo bolotas de porcos. Provade agora que tu já sabe que o Senhor é bom. Se você sabe, tome posição diante de Deus. É isso a revista que está me fornecendo. A revista me fornece essa indagação e esse questionamento que eu estou fazendo a você. Você conhece, sabe que Deus é bom, mas está no mundo. Adiantou o que a morte de Cristo no Calvário? Fazer dela debalde, como o próprio Deus implorou que não fizesse tal coisa? Vamos para o tópico 1 e 2. Tópico 1 e 2. Vamos lá. Tópico 1 e 2. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta
e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os devaneios do coração e da mente tivesse provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nosso coração e mente propostas ao apresentada todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva se combiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Hebreus 2:17, 18, 4 a 15. Vamos lá. Eu quero voltar lá no Salmo 73, e o versículo 1 e 2, onde ele questiona a Deus. Salmo 73, e o versículo 1 e 2. Ele questiona a Deus, ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí ele diz o motivo, o porquê. Pois eu tive inveja do soberbo, eu tive inveja do soberbo. Quando tomamos esse caminho aí, irmãos, de ficar observando o que acontece na vida dos que não servem a Deus, e observar o que acontece nas nossas vidas, o mundo ele não tem o triunfo e a promessa ao qual nós temos como igreja, como salvo é de Deus. O mundo não tem. O mundo não tem a sua salvação garantida pela sua obediência e rejeição do pecado na sua convivência aqui na terra. Não, o mundo não tem isso. A nossa riqueza, ela é uma outra riqueza que não é deste mundo. É uma riqueza que não faz parte dessa terra, como a própria Bíblia nos orienta, que nós ajunte tesouro, ajunte riqueza onde a traça e a ferrugem não corrói. Ou seja, é a nossa fidelidade, o nosso compromisso com a salvação, o nosso compromisso com as mansões celestiais. E quando se toma o caminho de não estar entendendo e compreendendo tal coisa, daí em diante fica difícil. Ou seja, o salmista, ele prova de que ele não estava entendendo na realidade. Ele prova isso. Por que ele prova isso? Porque ele diz que os pés deles quase escorregou, ou seja, quase ele saiu da atmosfera de um retorno. Ele quase se debanda a sua vida espiritual por não estar entendendo por que o ímpio prospera. O ímpio tem bens materiais. Isso estava causando nele um dos mal pior que pode acontecer na vida de um cristão. O que? A inveja. Porque ele diz no versículo 3: eu tive inveja, pois eu tive inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Querido, a promessa da igreja é outra. Não é pecado ter riqueza aqui na terra. Não é pecado ter dinheiro, ter grandes fazendas, seja lá o que for o bem, não é pecado. Mas de que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. O Deus de quem não serve a Cristo para a salvação é dinheiro, é riquezas, é bens materiais.
Aquilo é o grande troféu dele. O nosso não. O nosso é a nossa confiança de que um dia vamos morar com Cristo na glória e herdar aquela casa em que ele disse que foi preparar, lá em João capítulo 14, que ele ia preparar-vos lugar, moradia. Para quem? Para o salvo. Ele disse isso. Então o nosso bem é aquele. Se você começar, como disse o salmista, a passar a não entender isso e querer na sua mente dar lugar, porque isso, eu vou dizer aqui, é para você, isso é coisa sua, viu? Porque tem muitos cristãos que oram para algumas coisas de que Deus não vai fazer. Quem vai fazer é você. Se você percebe que tem inveja de alguém que tem dinheiro, você tem que tomar atitudes. Pedir a Deus uma libertação é de tal coisa, e que entenda qual que é o seu bem maior, que não é o mesmo deles. Tem coisa que não adianta ficar orando, e tem que tomar algumas atitudes. E às vezes nós ficamos orando, pedindo algumas coisas, e tal coisa não irá acontecer, porque você tem e eu temos que tomar atitude, tomar algumas posições. Vamos para o tópico 1 e 3. O tópico 1 e 3. Vamos lá. Tópico 1 e 3. Ele fala assim, ó. O tópico 1 e 3. A inveja ela é cruel na vida de um cristão, viu? Você que está me acompanhando, pelo amor de Deus, não deixa a inveja tomar conta de você, não. A inveja, o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ou seja, ele viu os ímpios com muitos bens materiais, ele ficou invejoso, ficou indignado. Por que os ímpios tinham, não servindo a Deus, e ele, servindo a Deus, não tinha tudo aquilo que o ímpio tinha. Ao analisar a circunstância que estava diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios, olhou para o fato de os ímpios não sofrerem a sua morte, de eles abençoarem uma aparente alegria, e deixou o seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Coríntios havia sérios problemas decorrentes da inveja. 1 Coríntios 13:3. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. A inveja, a partir do momento, o salmista, ele teve inveja de ver a prosperidade dos ímpios. Ele teve inveja de ver os ricos ter bens materiais que às vezes ele não tinha isso. Mas quando um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, ele dá lugar para a inveja, daí em diante, tudo de mal pode acontecer na vida dessa pessoa. Eu conheço muitos cristãos que estão detidos com as suas vidas espirituais por causa de inveja. Foi detido. Ao tempo que deveria ficar se envolvendo com as coisas de Deus, está preocupado com o que acontece na vida dos outros. Isso é inveja. Vamos lá. Vamos fazer uso do texto em que a Bíblia, a revista me fornece, que é lá no final do tópico 3, Provérbio 14, versículo 30. Provérbio 14 e o versículo 30. Vamos lá. Ele fala assim, ó, Provérbio 14, 30. O coração, Provérbio 14, 30. Estava aqui procurando e estava sem encontrar. Encontrei. O coração tranquilo é a vida
da carne. Continuação. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos tentar entender aqui esse texto. Provérbio 14 e o versículo 30, que a revista me fornece, baseado na inveja do salmista, do Salmo 73 e o versículo 3. Vamos lá, Provérbio 14, 30, ele fala assim: o coração tranquilo é a vida da carne. O que é que ele me diz na primeira parte do versículo? Que um coração tranquilo é a vida da carne. Quando ele me diz isso, ele não está se referindo a esse coração que bombeia sangue. Não, ele está se referindo ao nosso centro de armazenamento de nossos pensamentos e nossos sentimentos e atenções, onde nós pode controlar nossos sentimentos e nossas atenções. Então, o coração tranquilo é a vida da carne. Por que um coração tranquilo é a vida da carne? Um coração que não é tranquilo, ele começa a arruinar todo o seu corpo físico. Um coração tranquilo, ele traz saúde para todo o corpo. É isso que diz que é a vida da carne. Um coração tranquilo é a vida da carne. Um coração tranquilo, ele traz saúde para todo o corpo. Quando a sua mente não está sendo perturbada por alguma coisa da vida, seja o sentido do salmista, inveja com o dos ímpios, ou qualquer uma outra coisa da vida, quando o seu coração está tranquilo, todo o corpo é beneficiado com tal coisa. Por exemplo, tem muitos cristãos hoje, nos dias de hoje, no meio dessa pandemia, ou melhor, cristão não, muitos seres humanos, indo para o hospital, não com a contaminação do vírus, mas com a mente, o coração não está tranquilo e está indo por problema de infarto, problema de pressão alta, problema de desesperador, de suas emoções. Um coração tranquilo, ele é a saúde da carne. Você quer ter paz internamente dentro de você? Mantenha seu coração tranquilo. Não fica desesperado por algumas coisas que estão acontecendo. Mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. E vou dizer para você que é cristão, você tem pela obrigação de ter tal coisa, tranquilidade. Deixa o mundo virar de ponta cabeça. Vamos manter tranquilo, que automaticamente tu evita a doença no teu coração, nesse músculo chamado coração, você evita a doença nele, se mantendo tranquilo. Você evita doenças psíquicas, mentais, preocupações excessivas que mexem com os seus sentimentos e mexem com a sua pressão arteriais. Manter o coração tranquilo, você tem condição de buscar a Deus. Manter o coração tranquilo, tu zela por todo o teu corpo físico. Manter um coração saudável, uma mente tranquila, sem perturbação mental, você tanto adquire saúde e vida para a sua carne, você vai ter um intestino funcionando bem, um coração funcionando bem, os seus rins vai funcionar bem, a sua mente vai funcionar bem, o seu fígado vai funcionar bem. Tudo funciona bem quando você tem um coração tranquilo, uma mente tranquila, tudo funciona bem. Qual que é a doença hoje do século? Doenças psíquicas, doenças mentais. Por quê? Porque esse coração, ele está perturbado, ele está com medo, ele está assustado. Então, a primeira parte de Provérbio 14, 30, o coração tranquilo é a vida da carne. As suas emoções vai dar saúde para todo o seu corpo. Manter a sua tranquilidade da sua mente, todo o seu corpo vai ter saúde, vai ter tranquilidade, vai funcionar bem todo o seu corpo. A continuação do versículo: mas a inveja é a podridão dos ossos.
Quando ele diz que a inveja é a podridão dos ossos, ele não está se referindo, na realidade, somente aos ossos, essa é a nossa estrutura óssea. Não, ele está se referindo a todo o corpo, é a podridão do corpo. Quando nós damos lugar para a inveja, todo o corpo se apodrece de palavras, são ditas que não deveriam ser ditas, perde o controle emocional, perde o controle da direção da sua vida espiritual. A inveja, ela apodrece todos os seus ossos, ela tira tudo que deveria agradar a Deus. A inveja rouba, ela tira, ela expele. O invejoso, ele não ama. O invejoso, ele não tem consideração. O invejoso, ele não respeita a família, ele fala o que ele quer e a mente do que ele quer. Ou seja, então, a inveja é a podridão dos ossos. Todo o corpo sofre por causa da inveja, principalmente a mente espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa de tal coisa, que já deu lugar para a inveja, fuja disso, que talvez essas doenças físicas que você tem, pode ser resultado de inveja. Eu falei aqui na lição passada que o invejoso, ele solta fogos com a vitória dele, mas ele solta 10 fogos com a derrota dos outros. O invejoso tem essa característica. Você quer perceber quem é um invejoso? A vitória sua ele não conta para ninguém, mas a sua derrota ele tem prazer de contar para todo mundo. Isso aqui é para mim também? É para mim? O que está aqui? Claudenilton. No sentido de ter paz de espírito, é necessário ter como o Senhor o príncipe da paz. No sentido de ter paz de espírito, é necessário ter como Senhor o príncipe da paz? Bela pergunta, hein? Então vamos lá. No sentido de ter paz de espírito, é necessário ter como o Senhor o príncipe da paz? Eu entendo que a paz de espírito, ela é muito benéfica para a convivência na terra. A paz de espírito, ela é de suma importância para uma vida boa aqui na terra. A paz de espírito, ela é essencial para uma vida saudável, boa aqui na terra. Agora, quando se trata de paz de espírito, muitos cristãos, ele pode não estar vivendo paz de espírito, mas ele é salvo. Ele não perde o controle de ter o Senhor como príncipe da paz, como seu Senhor. Se tratando de paz, ser um objeto, uma atitude benéfica para essa terra, eu entendo que a pergunta que foi me feita, talvez não seja necessário ter o príncipe da paz, porque essa paz que se refere aqui, ela é uma paz benéfica para a convivência no mundo material. No mundo material. Então, a pessoa que não tem o Senhor como príncipe da paz, ele pode ter paz de acordo com a sua convivência do seu dia a dia, mas o fruto do que pode trazer, futuramente, depois de uma vida com paz, de acordo com bens materiais aqui na terra, essa pessoa ao qual não serve a Deus, ele não tem, porque a paz na terra tanto pode ter o ímpio, como pode ter o salvo. Então,
Se tratando de convivência da terra, eu entendo que muitos deles não servem a Deus, mas eles têm paz. O que talvez não ser, eles não venham a ter, que é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, não é uma pergunta tão fácil. Eu estou respondendo de acordo com o meu entendimento, mas é uma pergunta bem difícil, que é se é necessário para ter paz, no sentido de ter paz de espírito, é necessário ter como Senhor o príncipe da paz. Eu entendo que para uma convivência aqui na terra, muitas das vezes não, porque o ímpio também, ele tem paz, que alguns homens da Bíblia perceberam que eles tinham paz. O próprio Jó, ele fala, eles têm paz, Jó fala lá, ou seja, mas aí se refere à convivência da terra, porque a paz que o príncipe da paz nos traz é uma paz diferenciada, ela não acaba. Qual que é a nossa paz? É uma paz que nós estamos de olho na eternidade, nas mansões celestiais. Isso nos conforta. Às vezes o ambiente não está propício para a paz, mas dentro de nós temos paz de espírito, pela confiança e pela esperança que temos em Cristo. Então, essa é a minha pergunta. As pessoas que também não têm o Senhor como príncipe da paz, ele tem paz momentânea e paz objetiva para a convivência na terra. Eles têm paz sim, porém uma paz óbvia e boa para conviver aqui na terra. A nossa paz é uma paz causada pelo o futuro que temos para com Deus. Então, eles podem ter paz sim, porém é uma paz momentânea, passageira e não é duradoura. Mas eles podem ter paz sim. Paz pela convivência que tem com os bens materiais. Vamos para o tópico 2. Boa pergunta, gostei. Uma pergunta bem estratégica. Mas nós olhamos para muitas pessoas que não são cristãos e você vê que eles têm paz, mas é uma paz momentânea. Eles estão com paz hoje, mas amanhã eles estão se matando. É diferente da gente. Quando o quadro que trouxe a paz dele muda, a paz dele também muda. E a nossa paz ela é duradoura. O quadro muda, nós perdemos emprego, nós perdemos uma série de coisas, Deus recolhe algumas pessoas, nós permanecemos com paz. A paz deles é momentânea. Tópico 2. Vamos lá. Tópico 2. Vencendo o sentimento de inveja. Isso é de suma importância, é muito importante isso. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Salmo 73, versículo 13. Esse mesmo questionamento apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santidade, outros querem usá-lo como moeda de troca. Exige que Deus os abençoe em uma decorrência de determinados padrão e conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Vamos ler o Salmo 73 e o versículo 13. Salmo 73 e o versículo 13. Vamos ler ele, no nome do Senhor, porque isso aqui é uma coisa muito bem colocada. Você que é cristão que está me assistindo, tem muitos cristãos que ele mantém às vezes uma posição de santidade, mas é em troca de Deus de alguma coisa, é em troca, ele chega até exigir. E quando tal coisa não acontece, ele se santificou, se preparou, jejuou, orou, fez uma série de coisas em troca de Deus por tal coisa, e não acontece, ele acaba tendo uma vida perturbada, que é um dos motivos que temos muitos crentes perturbados hoje dentro das igrejas. É porque quer barganhar com Deus. Ele não tem uma vida de santidade, porque ele ama, porque ele deseja o céu. Ele se esforça em ter uma vida de santidade porque ele quer que Deus dê algo para ele aqui na terra.
Não é uma santidade virada para o futuro dele na eternidade. Não, é uma santidade porque no mês de janeiro eu estou me santificando, porque no mês de março eu vou receber tal coisa de Deus material. Essa é uma santidade que esses cristãos, eles têm vida de altos e baixos. Um dia ele serve a Deus, outro dia serve aos demônios. Um dia ele está na posição de Deus, outro dia está com inveja. Esse é um dos grandes motivos que os cristãos têm vida perturbada dentro das igrejas hoje. É ter santidade não com prazer de servir a Deus. Santidade barganhada, em troca de alguma coisa que ele quer é de Deus. Santidade fingida. Breno me deu aqui um gancho aqui. Obrigado, Breno. Santidade fingida. Ela é só para trocar com Deus o que Ele quer. Quando Deus acaba de dar aquilo que ele quer, ou não dá, acaba toda a santidade. Não é não, filho? É ou não é? Fala a verdade. Vamos lá, vamos para a revista. Vamos Salmo 73 e o versículo 13, que é o tópico 2, não é isso? É isso, tópico 2. Salmo 73 e o versículo 13. Eu falo para alguns crentes, e eles às vezes não concordam. Eu nunca mudei desde quando eu aceitei a Jesus. Eu cheguei nesse campo, no campo de Jardim do Estádio, há 24 a 25 anos atrás. Eu sou o mesmo. O meu nível de santidade é o mesmo. Eu não sou lá aquela coisa de... não. Mas também eu não caio. A minha santidade, ela é o suficiente para mim agradar a Deus quanto a minha salvação, não pensando em bens materiais. Então isso, quando eu sirvo a Deus pensando na salvação, o meu nível de espiritualidade, ele é horizontal, ele é contínuo. Quando nós servemos a Deus e nos santifica pensando em bens materiais dessa vida, ele sobe e desce, porque tem vezes que recebe e tem vezes que não recebe. A minha vida, a minha salvação, ela está garantida. Não tem por que eu ficar triste porque eu vou perder ela. Não tem como eu ficar triste porque Deus não me deu a salvação, não. Ela é minha, está comigo. Então eu não tenho por que eu deixar de me santificar. Salmo 73 e o versículo 13 fala assim, ó: na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Em vão o que, salmista? Em vão o que? Acorda. É que você estava doente, meu filho. Você estava com problema de inveja. Quando você vê crente dizer, porque eu fiz isso. Eu dirigi o ciclo de oração tantos anos. Eu dirigi a igreja tantos anos. Era uma benção. E no seu... Querido, tu não fez mais do que a tua obrigação. O salmista está querendo aqui se justificar para com Deus. Por que eu me santifiquei e estou passando por isso? Tu não se santificou para a salvação. Tu se santificou porque tu queria os mesmos bens que os outros estavam tendo e que tu estava com inveja. Essa é a questão. Se é uma coisa que eu sou liberto é de inveja, graças a Deus. Graças a Deus. Se é uma coisa que eu sou liberto é de inveja. Meu querido, eu vejo tanto crente brigando por causa de posição dentro da igreja. Rapaz, toma vergonha na tua cara, toma jeito. Eu quero lá saber de posição dentro da igreja. Quem tem seus cargos de igreja, dê para quem quiser. Eu quero lá saber de cargo de igreja, rapaz. Faça lá o que você quiser. Eu vou ficar brigando por causa de cargo. Para com isso, se converte em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Na verdade, que em vão me purifiquei o meu coração. Não, em vão não. Pode ser em vão porque você estava pensando em barganhar com Deus e não recebeu de Deus o que você queria. A minha santificação e a sua deve ser contínua para nos colocar em uma posição de salvo. É por isso que ele diz que é em vão. Vamos para o tópico 1.
2 em 1, porque o tempo já está indo embora. Hoje, a gente vê muito isso. Irmão, um dos questionamentos de que as pessoas hoje estão sofrendo dentro das igrejas, que estão vivendo depressões dentro da igreja, muitas vezes é porque eles querem barganhar com Deus. Ele faz uma campanha de oração, por exemplo, chegou aqui na tela um aviso aqui, uma pergunta. Sônia Morgado, é isso mesmo? É irmã Sônia. Irmã Sônia, você está bem, irmã Sônia? Estamos orando pela irmã, viu? Irmão Zeni está sempre orando, não é por você. Só vejo lá o gemido no quarto. Abençoe, irmã Sônia, Jesus. Ô, glória. Irmã Sônia, Deus abençoe. Um abraço, viu, para você, o irmão Edson. Ariane, Deus abençoe a todos. Sônia Morgado. Mas eu acredito que o invejoso sofre. É uma pergunta. Não é isso? Porque tem um ponto de interrogação. Mas eu acredito que o invejoso sofre. E como sofre? Ele sofre demais. Ele sofre demais. Por que, irmã Sônia, eu vou dizer que o invejoso sofre? Porque o invejoso ele só se alegra quando ele vê outras pessoas em volta dele sendo derrotado. É o único momento que ele se alegra. É quando ele vê as pessoas ao lado dele sendo derrotado. Isso ele se alegra. Mas quando ele vê as pessoas em volta dele sendo abençoado e vitorioso, ele se perturba. Foi o caso do salmista. Boa pergunta, irmã Sônia. Então, irmã Sônia, para lhe responder, ele sofre demais, porque Deus tem por promessa abençoar a sua igreja. E esse invejoso começa a ver todo mundo abençoado. Isso traz perturbação mental, problema, angústia na alma dele. Por que o Breno está sendo abençoado? Por que o Breno está assim? A pergunta dele não é pedir a Deus, Deus me orienta para me plantar e eu colher, não. A pergunta dele é o seguinte: por que ele está colhendo? Então, irmã Sônia, o invejoso sofre demais. Os ossos dele andam podre, de tristeza, de angústia, de altos e baixos na vida espiritual. Obrigado, irmã Sônia. Vamos para o tópico 2 e 1. É isso, Breno? Isso, Breno está aqui para me ajudar. Breno e Claudenilton. Vamos lá. Tópico 2 e 1. 2 e 1. Fala assim: entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Salmo 73, versículo 16 e 17. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Nesse momento, deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Mateus 6 e 22. As observações anteriores do salmista lembram a postura do que esperam de Deus somente benefício materiais, riqueza e favores deste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além, muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço de homem. Deus é Deus, Ele é o eu sou. O salmista, ele diz que ele teve inveja dos soberbos. Aí, nós vai para o versículo, o Salmo 73, o versículo 16 e 17, ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi
o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Aí ele entendeu. Quando ele diz que ele entrou no santuário é de Deus, ele se aproximou de entender as promessas de Deus. Ele entrou no lugar de adoração. Porque enquanto estamos com espírito de inveja, nós não adoramos a ninguém, senão a Satanás. Enquanto estamos com espírito de inveja, nós não temos condição de adorar ninguém. Nós não temos condição de adorar ninguém quando estamos usados pelo espírito de inveja. Deus não recebe adoração de invejoso. Tanto é que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Será que no meio desses verdadeiros tem algum invejoso? Não tem, não tem. Aí ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Ele entrou no santuário de Deus, entrou na posição de um adorador. Ele entendeu qual é a porção dele e qual que é a porção do que não serve a Deus e que recebe benefícios aqui nessa terra. Ele entendeu que está proposto para eles a destruição, quanto a ele a salvação. É isso que nós temos que entender. O ímpio não vai herdar o que você vai herdar, embora ele possa ser muito rico aqui na terra, mas a salvação está garantida somente para o salvo. Lembra da parábola do rico e o Lázaro? Ela diz assim, que todos os dias o Lázaro ia à porta do rico pedir alimento. Por entanto, o pobre morreu, que servia a Deus, e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Quanto ao rico, foi levado para o inferno. E a parábola diz que lá no inferno, lá no abismo, do outro lado, ele dizia: Pai Abraão, pede para que Lázaro venha aqui, passe por lá de cá e venha refrescar a minha língua. Aí, o pai Abraão, que representa o próprio Deus, diz: não, filho, tem um abismo entre nós e vós, de maneira que quem está aqui não pode ir para lá, e nem quem está lá pode vir para cá. Aí ele fala assim no texto: lembra que lá na tua vida tu só tiveste bem e Lázaro apenas sofrimento, agora ele é consolado e tu é atormentado. Esse é o grande troféu de quem serve a Deus e a desgraça de quem não serve. Se você é daqueles que está afastado da igreja, quero ser bem claro com você: o troféu da salvação é o grande troféu dos salvos, e que aqui passa aflições, tristeza, angústia, e que o ímpio passa às vezes abundância, posições elevadas, mas o nosso grande troféu é a salvação, quanto ele é a perdição. É a perdição. Se nós não se alegrar com isso, vamos viver de mentes perturbadas, porque que o ímpio tem e nós não tem. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador, ele mora em um país, mas trata do assunto de outro país. É o nosso caso. Nós moramos na terra, mas tratamos dos assuntos do céu. Inveja não é assunto do céu. Assunto do céu é santificação, é purificação, é amor, bondade, benignidade, preparação de uma mente, corpo e alma, ao ponto de herdar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda no tópico 2 em 1, ele fala assim, que Deus não deve ser tratado como objeto de amuleto. Isso é muito usado hoje. Isso é muito usado hoje. O que é amuleto? Amuleto é tudo aquilo que você usa ou põe em algum lugar da casa ou em qualquer outro lugar, para que aquilo venha resolver, lhe dar sorte ou força para resolver os seus problemas. Por exemplo, vou pôr aqui uma ferradura, que muitos põem ferradura atrás de porta, na parede, para dar sorte. Isso é um amuleto. O quê?
é cígano, figa, obrigado, Breno, ferradura, pé de coelho, coisa pendurada no pescoço, para dar sorte, para proteger, isso é amuleto. A proteção do salvo chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele não anda pendurado no pescoço, ele anda enraigado, guardado, escondido no meu coração. Se o teu Cristo está pendurado no teu pescoço, joga ele fora. Ele não protege ninguém não, isso é amuleto. Isso é amuleto. Deus não deve ser tratado como amuleto, só para suprir a tua necessidade, não. Ele disse lá que no mundo nós teríamos aflição. Então a minha grande sacada aqui é administrar o meu momento de aflição, porque o meu Deus disse que eu ia ter. A aflição também é cumprimento de Bíblia. Coronavírus também é cumprimento de Bíblia. Aflição. Eu tenho que administrar o momento que eu estou vivendo. Administrar a minha mente, o meu coração, calmo, tranquilidade, para não apodrecer os meus ossos de perturbação a ponto de morrer. Então, Deus não pode ser tratado como amuleto. Eu vou me jejuar hoje, porque Deus vai me dar isso. Eu vou buscar Deus no monte, porque Deus vai me dar isso. Eu vou cantar 30 hinos da harpa, porque Deus... Não, meu filho, eu vou ler tantos versículos por dia. Isso é fazer de Deus amuleto. Você tem pela obrigação de ir buscar a Deus, seja no monte, seja na tua casa, de cantar hino, de ler Bíblia, mas não barganhando com Deus. A Bíblia diz que buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas será acrescentada. Deus sabe do que tu precisa. Se Ele não te deu, é porque você não precisa. Cala a tua boca e fica quieto e adora de qualquer jeito, em nome de Jesus. Deixa eu tomar aqui uma aguinha aqui que secou a garganta. Vamos lá, vamos para a revista. Então, não faça de Deus um amuleto. Não faça de Deus para querer só receber o que você quer. Mais uma pergunta aqui no painel. Esse Claudenildo não é fraco não, viu? Esse Claudenildo, vamos lá. Reginaldo Amaral. É o de Chique Chique? Hã? É o presbítero? É porque agora não está PB aqui, é por isso que eu estou perguntando. Pastor, como ajudar uma pessoa que sofre desse mal, a inveja, quando detectamos isso na pessoa? Como tratar uma pessoa que está, às vezes, próximo da gente, no serviço, na família, na igreja. Como tratar uma pessoa que está realmente com inveja. Reginaldo, eu tenho algumas maneiras. Eu começo conversando com tranquilidade com essa pessoa, com tranquilidade assim, no termo de ser mais manso. Quando eu vejo que a coisa ela é realmente possessa, eu já vou por tudo ou nada. Já viu lá como diz o nordestino, eu puxo a peixeira e já pau. Falando é o seguinte, ó. Você está vendo isso aqui na Bíblia? Aquela atitude que você teve aquele dia, lembra? Não está de acordo com a palavra de Deus. Eu posso pegar até um exemplo. Porque na realidade, Judas, versículo 23, Reginaldo, ele fala assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Aquele salvar ali não é de Deus, é nós. Aquele salvar ali é o Reginaldo como um salvador. Como? Ensinar uma pessoa que está fazendo de maneira errada. Salvar. Então senta com ele e diz: olha, a sua ação aqui, ela está indo contra a Bíblia. Você está caindo num lado de inveja. Conversar claro com a pessoa. Claro que isso tem que ter uma preparação de oração. Orar para que a pessoa não venha irar.
Mas falar com... E quando Deus vai ver você falando, Deus vai ver o amor que está dentro do seu coração, para que aquela pessoa mude. Então, Reginaldo, eu procuro ensinar com tranquilidade. Quando eu vejo que a coisa é grossa mesmo, o negócio é forte, eu já parto para o tudo ou nada. Ó, você está agindo de forma como um invejoso. E você é cristão, você é filho de Deus, você não pode entrar por esse caminho está indo contra a palavra. Então, Reginaldo, é assim que eu ajo. Eu vou na tranquilidade e depois eu parto para o tudo ou nada. Presbítero Roger, pregador de multidões, ô glória, pastor, até mesmo a Bíblia não é amuleto, mas regras e conduta de fé. Ô glória, é verdade, a Bíblia não é amuleto. No caso, abrir lá no Salmo 91, né, Roger? E querer que a casa esteja protegida. Eu tenho Bíblia de Scofield, de estudo pentecostal e de não sei o quê, mas tem uma vida torta, meu filho. Não é, não, Roger? Muitos. Bíblia não é amuleto. Você não vai abrir a Bíblia em um texto e ter ela, ou conhecer ela. Se você não sabe, para você que está ouvindo a orientação de Roger, Satanás, os demônios, conhece muito na Bíblia do que você, e no entanto não obedece. Então a Bíblia também não é amuleto. Bem colocado, Roger, obrigado, Deus abençoe. Vamos para a revista, tenho ainda 10 minutos. Tópico 2 e 2. 2 e 2, vamos lá. Tem muitos crentes que, eu tenho uma Bíblia já, há uns 30 anos que eu tenho uma Bíblia, está toda já as folhinhas. Não vejo necessidade de eu trocar a Bíblia, não. O efeito que está naquela Bíblia velhinha é o mesmo efeito que está em uma nova, que está nas outras. Então, ou seja, mas tem pessoas, eu vou dizer uma coisa aqui, espero que essa pessoa não assista. Mas se assistir também, venha falar comigo, em nome de Jesus. Eu cortava o cabelo em um lugar, e que a pessoa era o dia inteiro ouvindo hino, e a Bíblia aberta, era afastado, não sei como é que está agora, afastado. Eu chegava lá, o somzinho ligado, ouvindo o hino, a Bíblia aberta, era um amuleto, como falou Roger, a Bíblia aberta. Aí um dia eu sentei para cortar o cabelo, o terrível começou contando uma história, ele e o outro companheiro do lado, de um filme de pornografia. Contando todo o filme de pornografia. Eu digo, mas rapaz, esse caba não me respeita, eu nunca mais piso o pé aqui nesse salão. Isso tem já uns 7 anos, nunca mais eu fui. Os camaradas têm a Bíblia como amuleto aberta no seu negócio para poder proteger, mas tem uma boca torpe, palavrões, assistindo um filme de pornografia. Eu quero conta com os homens desses, rapaz, tem 7 anos. Quando eu encontro ele, você não foi lá mais? Claro, rapaz, se me respeita, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu não falo palavrão não, e nem assisto filme não, nem bom nem ruim. Eu sou um homem de Deus. Quem vai para lá, encher o saco, ter Bíblia como amuleto? Eu nunca mais fui lá. O que eu corto cabelo hoje não chega nem aos pés dele, mas eu não vou, nem que corte torto meu cabelo, mas lá eu não piso o pé. Eu sou um homem de Deus, eu fujo da aparência do mal. Tópico 2 e 1, vamos lá, em nome de Jesus. 2 e 2, obrigado, Breno. Fala assim, 2 e 2. Permitiu ser restaurado por Deus. Isso aí é a coisa mais linda que o salmista fez. Permitir ser restaurado por Deus. Porque se você não der lugar, Deus não vai invadir. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Tem pessoas, Breno, que falam para mim assim, pastor Ailton, ore por mim. Isso é no mês de janeiro. Quando é 1 ano e meio depois, pastor, você está orando por mim? É tu que tem que mudar, trem. É tu que tem que mudar. Permitiu ser restaurado por Deus. Você tem que permitir o evangelho entrar dentro de você. Não fica só dentro do movimento
da igreja Assembleia de Deus, não. Entra, deixa o evangelho entrar dentro de você, porque tem muitos cristãos que só ficam dentro do movimento do evangelho, cantando em departamentos, pregando, mas nunca deixou o evangelho entrar dentro dele, porque quando o evangelho entra dentro de um homem ou de uma mulher, o mal que está dentro dele tem que sair. Se o mal está convivendo com o evangelho, é mentira, só tem o mal, porque o evangelho não convive junto com o mal, não. Se o evangelho entrou, o mal tem que sair, as suas mentiras tem que sair, a inveja tem que sair, a droga tem que sair, a cachaça tem que sair, a fornicação tem que sair, pagar as contas que comprou e não pagou, tem que resolver. Senão, não tem evangelho não, você não tem Deus coisa nenhuma, Deus não tem filho caloteiro não. Deus não tem filho, você comprou e não pagou, vai pagar, porque Deus não tem filho caloteiro não, Deus não tem filho cachaceiro não, e nem tampouco usuário de droga, e nem cachaceiro, e nem fornicador não. Deus tem filho santificado, que um dia era podre, mas hoje são limpos pela palavra, deu lugar para Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Tópico 2 e 2. Esse negócio de dizer que eu tenho Deus e anda com mentira, rapaz. Eu tenho Deus, mas tenho inimigo. Mentira, você não tem Deus coisa nenhuma não. Eu não falo que eu tenho tanto ódio de fulano, você só tem ódio e não tem Deus. Deu até calor agora. Oh glória, vamos lá. Permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto. Eu falei aqui, isso aqui, é uma palavra que eu trouxe aqui na igreja. O escritor está aqui dizendo que ao entrar no santuário, ele percebeu que precisava de um conserto. Ou seja, se ele não percebe que precisava de um conserto, ele ia ficar sendo invejoso a vida inteira. Ele tinha que se conscientizar, respondendo para Reginaldo também. A pessoa, Reginaldo, que você precisa conversar com ela, tem que se conscientizar que não pode continuar como um invejoso. O salmista entrou no santuário, abandonou o sentimento de inveja e abraçou a adoração ao Senhor. Enquanto temos espírito de inveja, nós não temos condição de fazer nada, para Deus não. Eu falei aqui outro dia numa palavra, que tem caso que não é oração, é conserto. Vai orar a vida inteira, vai jejuar a vida inteira e vai continuar com problema. É conserto, meu filho. Não é oração, é conserto. Tem que se consertar. E Deus não vai invadir o coração de ninguém. Você tem que deixar Deus entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Então tu tem que deixar Deus entrar na tua vida. Senão não vai mudar nada. Pode jejuar, pedir oração para quem for. Não vai mudar nada. Você tem que se conscientizar que você não está em uma posição de um filho de Deus, sendo invejoso, desejando mal para os outros, tendo inimigo. Não, você pode se rasgar de orar, não vai resolver nada. Vamos lá, para encerrar. Tópico 2 e 2. 2 e 2, eu quero bem rapidinho aqui. Vamos lá. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança. Tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurado, realmente restaurado pelo Senhor. As lutas pelos quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja por pecaram, seja porque pecaram, a exemplo de Davi,
seja porque, ao enfrentar o desafio, experimentaram fraqueza e desânimo. Veja só, o texto aqui diz que nós precisamos de um conserto. Tem caso que as aflições da vida vai roubando a comunhão que nós temos com Deus e vai dando lugar a outras atitudes pecaminosas. Porém, Deus está pronto a nos restaurar. Precisa de uma restauração. Aí ele põe o exemplo de Davi e de Elias. Elias, é isso mesmo, Davi e Elias. Eu quero dizer aqui rapidinho, 2 pontos importantes na vida desses homens aqui, que pecaram e cometeram erros, e aconteceu um conserto. Como? Os dois, Deus foi ao encontro deles. Isso é muito bonito. Davi peca, não está percebendo o mal que ele causou. Pecar com Betseba. A lição 6, ele não se dá conta, ele está tocando a vida normal. Deus tem interesse na restauração de Davi. Como? Ele quer um conserto. Deus manda o profeta ir lá falar com Davi, e Davi se consertou. O que eu quero lhe dizer com isso? Deus tinha interesse no conserto de Davi. Elias, Deus também foi ao encontro de Elias. Elias estava deitado debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte, igual a alguns assembleianos. Meu Deus, tenho que morrer, não aguento esse sofrimento. Deus foi ao encontro dele, assim como vai no teu encontro também. Deus mandou o anjo e disse: olha, acorda Elias, sai debaixo do pé de zimbro, levanta, aqui tem pão e tem água, come e bebe. O que eu quero dizer com isso? Deus foi ao encontro. Fugiu a palavra, amém. Os que estão sofrendo com depressões, problemas, invejas, angústias, tristeza, jogando fora o que você tem de Deus, Deus nessa manhã está disposto a te restaurar. Deus foi ao encontro de Davi, mandou o profeta Natan, e para Elias, Deus não mandou profeta não, ele mesmo foi e mandou o anjo, dar comida e água. E nessa manhã, Deus te dá comida, Deus manda profeta, Deus fala com você, porque Deus não tem prazer na tua inveja, não tem prazer na tua decadência espiritual. Deus quer te levantar e te pôr de pé, para a glória do nome dEle. Em nome do Senhor, aleluia. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Estou encerrando com uma oração, levando a Deus nossos questionamentos. Deus aceita o seu questionamento, mas Deus quer que você aceite a posição ao qual Ele nos colocou. E que ímpio não tem vitória na eternidade como você tem. Ímpio só tem vitória aqui na terra. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade de falar da Tua palavra. E que nós viemos questionar a Ti, Senhor, mas aceitar a Tua resposta. Possamos até te questionar, mas que a resposta vindo de Ti possa ser aceita por nós. Obrigado por essa manhã, abençoa a vida do presbítero Claudenildo, do cooperador Breno, e a minha vida, abençoa a igreja do Jardim Santo André, dando saúde espiritual para todos os irmãos, todas as irmãs. Sejam abençoados no nome de Cristo Jesus. Amém.